Tô esperando não somente uma palestra, mas uma lição de vida, né? Porque, pô, é um cara experiente e eu quero saber o que ele tem pra falar. Eu espero que com a palestra eu aprenda mais sobre o trabalho de Pedro Moreira Salles e aprenda mais sobre o mercado financeiro. Uma presença tão ilustre como o Pedro Moreira Salles aí. E a gente espera que eles possam que eles possam esclarecer bastante dúvida que a gente tem sobre essa área, né? E é isso. Bom, Pedro Moreira Salles é um grande amigo do INSPER, amigo pessoal. O filho dele estudou aqui na segunda turma, que entrou no então IBMEC São Paulo. Para nós é uma grande honra, um grande prazer termos o Pedro aqui. Eu acho que vocês escolheram assim, magnificamente, quer dizer, o palestrante. Tenho certeza que vão ganhar muito com o que ele for falar, não só pela experiência de vida dele, mas como pela experiência profissional. Bom, eu espero adquirir muito conhecimento e aprender muita coisa. É uma oportunidade muito boa essa palestra, que ele é uma pessoa muito influente, muito importante. Eu acho que eu tô muito feliz com essa palestra, muito bom em saber que assim o INSPER proporciona tais figuras para vir falar com a gente, sabe? Principalmente o Pedro Moreira Salles, presidente do conselho do Itaú Unibanco. Tomara que eu consiga entrar, que eu tô na lista de espera, mas com certeza é uma figura inusitada, assim. Um cara que você... Cara 10, show! Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, em nome do Infinance e do Itaú Unibanco. Gostaria de agradecer também a presença do Pedro, que veio aqui nos prestigiar hoje. E gostaria de passar a palavra agora para o Haddad, que vai falar um pouco sobre o Pedro e... Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje e uma grande alegria termos o Pedro conosco e os companheiros do Itaú. O Pedro, além de ser um grande amigo pessoal, é um grande amigo da casa. O filho dele, João, estudou na segunda turma do então IBMEC São Paulo, ainda na Mestre Cardim, quer dizer, se formou assim brilhantemente, e o Pedro, quer dizer, desde então tem mantido um laço extremamente estreito com o INSPER e tem nos ajudado muitíssimo. Ele é membro do conselho, do nosso conselho deliberativo, quer dizer, patrocinou diversas coisas aqui, continua patrocinando e ajudando a escola, ou seja, uma pessoa assim fora de série, não só sobre um aspecto assim de qualidades pessoais e profissionais, mas pelo fato de ser também uma pessoa profundamente apaixonado e interessado por educação, por fazer coisas boas e construir um país melhor. Pedro estudou no exterior, ele estudou em UCLA, quer dizer, tem pós-graduação em Yale, quer dizer, voltou para o Brasil, quer dizer, fez uma carreira, quer dizer, brilhante, quer dizer, no mercado financeiro, CEO do Unibanco, e depois, com a união Unibanco-Itaú, quer dizer, virou CEO do banco e, posteriormente, Chairman of the Board, onde ele é até hoje. Além de ter montado diversos outros negócios e contribuído, quer dizer, muitíssimo para agregar valor à nossa economia, ao nosso país. Então, para nós, é uma super alegria, um grande prazer, grande honra termos o Pedro aqui conosco, a convite dos alunos, que eu assim cumprimento e parabenizo, quer dizer, pela iniciativa. Estou vendo o auditório aqui lotado, então, quer dizer, o interesse pelo que você for falar, Pedro, é enorme e tenho certeza que vocês todos ganharão muito, quer dizer, com o Pedro conosco aqui. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e, Pedro, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado, Cláudio. Como a relação é antiga, você tem que dar um desconto
na generosidade das palavras. Eu, de fato, acompanho o INSPER, enfim, antigo IBMEC, acho que quase desde a origem. O Cláudio me alicia 4 a 6 vezes por ano na base do Picadinho, que é muito bom, hein? E, com isso, eu tenho podido realmente acompanhar a evolução dessa extraordinária instituição aqui onde vocês estão, e da qual tenho muito orgulho de participar. Me foi pedido aqui, ao ser convidado, na verdade, para vir responder perguntas que vocês fariam, mas, como eu sei que parte da ideia é falar um pouco, né, de carreira profissional, enfim, da evolução do negócio onde eu me envolvi, eu resolvi puxar 5 transparências de uma apresentação que eu fiz recentemente no banco, junto com o Roberto Setúbal. A gente, uma vez por ano, fala com, enfim, as principais lideranças da instituição. E, nesse ano, o banco comemora 90 anos da sua fundação. Então, como eu me formei em economia, mas tinha muito crédito em história, acabei também me formando em história, eu acho que é interessante ver a história do país através um pouco da história de uma empresa. Então, muito rapidamente aqui, eu queria passar 90 anos, né, da evolução de uma instituição, né, que perpassa basicamente o século XX e cresce, né, na medida em que o país se desenvolve e oferece as oportunidades. Acho que por trás disso tem certamente, um pouco da filosofia empresarial, né, que norteou essa instituição desde o início, pelos seus fundadores e pelos que o seguiram. Então, muito rapidamente, quer dizer, o banco, né, atual Itaú Unibanco, nasce em 1924, em Poços de Caldas, chamado, na época, Casa Bancária Moreira Salles, que nada mais era do que um puxadinho, né, de uma casa comercial. E o puxadinho da casa comercial existia para descontar os títulos dos fazendeiros da região. A economia era uma economia essencialmente baseada, naquela região, baseada no café, e logo as pessoas tinham renda uma vez por ano, na época da colheita do café. Vinham na casa comercial para comprar os seus bens, né, e, para se conseguir ter liquidez naquele momento, se montou essa casa bancária, que era correspondente dos bancos de São Paulo. Poços de Caldas sempre foi mais ligado a São Paulo do que a Belo Horizonte. E, com essa atividade de correspondente bancária e de desconto, né, dos títulos oriundos do café, nasce a Casa Bancária ali em 24. Em 40, a Casa Bancária vira banco, né, ao fazer a sua primeira operação de fusão, juntando-se a 2 bancos da região, a Casa Bancária de Botelhos e o Banco Machadense, 1940. Em 45, né, aqui em São Paulo, começa as operações do banco que dá origem ao Itaú, Banco Central de Crédito, e essa informação é interessante. Tinha uma agência, 6 caixas e 12 funcionários. Em 1955, São Paulo. Por aí vai. Em 64, né, nasce o Banco Federal Itaú, né, que é já a junção de 2 bancos, o Federal de Crédito e o próprio Banco Itaú, que tinha nascido anteriormente, mas a data que o antigo Itaú usava era o de 45 e não a de 44, como da sua fundação. Em 66, uma nova operação, que faz surgir esse Banco Federal Itaú Sul-Americano, um número um pouco longo, né? E, em 66, no caso naquele momento ainda, Banco Moreira Salles, nasce o Banco de Investimento do Brasil, o BIB, que foi, para todos os efeitos, o primeiro banco de investimento, de fato, focado exclusivamente, dedicado a essa atividade, a nascer no Brasil. Uma associação entre, na época, o Banco Moreira Salles e a família Rockefeller dos Estados Unidos, que tinha uma operação no Brasil chamada IBEC, International Basic Economic Corporation, e essa
companhia que se junta, então, para fazer nascer o primeiro banco de investimento, o BIB. Em 67, nasce a União de Bancos Brasileiros, que é a aquisição de um banco no Rio Grande do Sul, agrícola mercantil, pelo Banco Moreira Salles. Sai o nome familiar e entra esse nome que ajudaria muito nos processos de aquisição, fusão, porque se torna um nome neutro, enfim, não tem o selo, né, de mais uma família, um grupo ou algo desse gênero. Em 69, o Itaú faz uma nova operação com o Banco da América, e 70 a 74 é um momento de consolidação do sistema financeiro, a primeira grande onda de consolidação acelerada que ocorre no Brasil. A segunda viria a ser nos anos 90, depois do Plano Real, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, no caso do Itaú, tem a incorporação de 3 bancos, e um deles muito importante, o Banco União Comercial, BUC, e com esta operação, que se deu em 74, né, o Itaú vira o segundo banco em tamanho no Brasil, mas acho que aproximadamente metade em termos de dimensão de ativos do que era já, naquela época, o Bradesco. No caso do Unibanco, tem uma operação importante no Rio de Janeiro, chamado Banco Predial, né, e, pouco depois, a aquisição de um banco que pertencia ao Grupo Gerdau, o Bansulvest. Entramos agora na década de 90, o segundo momento de, acho que, grandes fusões, aquisições, concentração do sistema financeiro. Por quê? Porque, ao longo da década, final dos anos 70, sobretudo anos 80, o Brasil entra num processo, né, de espiral inflacionária, né? Os bancos passam a ser comandados muito mais pelos seus passivos, né, pela questão do float, chamado float inflacionário, do que pelo lado do crédito, e, de repente, né, após alguns esforços de estabilização mal sucedidos, começando o primeiro em 86, com o Plano Cruzado, finalmente se chega, né, ao Plano Real, e o Plano Real, de fato, estabiliza a economia, e, no ato de estabilizar a economia, os bancos que, enfim, tinham se estruturado para viver desse float inflacionário perdem esta receita. E a questão da escala se torna absolutamente fundamental, e os bancos que chegaram até aqui foram aqueles que conseguiram, de alguma maneira, dar sequência a um plano agressivo e focado de crescimento e de busca dessa escala. Então, a gente vê aqui, 95, né, o Itaú compra o Banco Francês e Brasileiro, origem até hoje, né, do seu segmento Personnalité, que tinha sido desenvolvido pelo Banco Francês e Brasileiro. No caso do Unibanco, a compra das operações bancárias do Banco Nacional, que não tinha conseguido, na verdade, sobreviver incólume aos vários planos econômicos e à perda dessa receita inflacionária. Em 96, o Unibanco faz a primeira operação no mundo das financeiras, também aqui buscando operações muito mais ligadas ao crédito, também no sentido de aumentar os seus ativos. E o Itaú, por sua vez, começa a participar do processo de privatização dos bancos estaduais que o governo, naquele momento, começa a colocar em prática, e que foi muito importante. Então, o Itaú adquire o Banerj em 97, adquire o Benji, Banco de Minas Gerais, em 98, né, e, tendo montado uma primeira operação na Argentina, subescala, vai e compra um banco essencialmente da região metropolitana de Buenos Aires, o Banco de Buenos Aires, e, em 99, surge, então, esse Banco Itaú Buenos Aires. Enquanto isso, no caso do Unibanco, uma operação importante no mundo dos seguros, aqui também a busca do crescimento em novos negócios e os bancos se tornando cada vez mais conglomerados financeiros. Década de 2000, o processo continua,
não preciso ler tudo, mas vocês veem que o Itaú continua o seu processo de aquisição de bancos estaduais, né, Paraná, Goiás, entra no mundo do banco de investimento com a operação do banco BBA e, finalmente, em 2006, a operação do Bank Boston no Brasil e, no ano seguinte, do Bank Boston na América Latina, essencialmente Chile e Uruguai. No caso do Unibanco, a aquisição da outra metade da Fininvest, do Credibanco e do Banco Bandeirantes. Em 2001, continuando esse esforço no mundo das financeiras e da busca de clientes não ligados mais a depósito e sim a crédito, as primeiras parcerias com o mundo do varejo, coisa que se tornou depois bastante comum e corriqueiro no sistema. No caso, foram associações com o Ponto Frio e com o Magazine Luiza, e, em 2004, uma associação com o Walmart, a aquisição da Bandeira Hipercard, uma companhia de cartão de crédito que se junta, então, às demais, e também com uma grande operação financeira por trás. Finalmente, chegamos aqui, em 2008, ao momento da junção de Itaú com o Unibanco. Nasce o Itaú Unibanco ali no final de 2008, mas esse processo de aquisições, parcerias, junções, fusões, ele continua, ele está claramente no DNA das empresas que compõem o Itaú Unibanco, e vocês veem aqui, nesse período de 5 anos, a continuidade desse processo, né? Em 2009, o aporte de uma parte relevante da operação de seguros do banco dentro da Porto Seguro, em troca de uma participação de 1/3 na holding de controle da companhia Porto Seguro. Em 2011, também no âmbito das parcerias com varejistas, uma operação com o Carrefour, criando aqui o Banco Carrefour. Em 2012, tentando crescer no mundo do consignado, uma associação com o BMG, voltado para especificamente esse mundo do crédito consignado. Em 2013, em 2012, a aquisição da outra metade da Redcar, a maior operação de mercado de capital daquele ano, da ordem de 11 bilhões de reais, a aquisição de 50% da Redcar. Em 2013, a aquisição da Credicar, que era a companhia de cartão de crédito pertencente ao Citi, e também a compra da operação bancária do Citi no Uruguai. E, finalmente, agora, em 2014, anunciamos uma operação que ainda está em processo, depende da aprovação de vários órgãos reguladores, que é um crescimento da operação bancária no Chile, com a junção com um banco local, o que nos dará, ao final, a 4ª posição no mercado chileno, e também a entrada, através dessa operação, no mercado colombiano, onde nós não tínhamos, ou não temos, especificamente nesse momento, ainda uma presença. E, com isso, o banco realmente passa a ter uma posição muito relevante na América Latina, sendo um banco posicionado na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Paraguai e na Colômbia. E, só para terminar, eu contei essa longa história aqui, mas a gente tem que olhar de onde a gente veio, tá? E esse texto aqui em cima vem da apresentação, porque o que eu dizia aqui é que você não consegue se dissociar do crescimento do seu país. Se o seu país não for bem, é difícil uma operação de intermediação financeira ir bem, e, por outro lado, uma boa operação de intermediação financeira, relevante, competente, ela ajuda o desenvolvimento do país. E o que era o Brasil ali em 24? Né? Vamos voltar para Poços de Caldas em 24. Era um país cujo PIB, a preço de 2013, de 72 bilhões de reais. Isso é metade de uma carteira de atacado do banco hoje. Para vocês terem uma ideia do que é essa evolução. No mundo, era o 19º, né, PIB em termos de importância. População de 30 milhões de pessoas, das quais só 16% viviam nas cidades, ou seja, menos de 5 milhões de pessoas viviam em centros urbanos. O resto era essencialmente população rural, né? E, em termos de população no mundo, 11º.
né, para um país que hoje tem quase 5 tri, né, de PIB, é a 7ª economia do mundo, 200 milhões de pessoas, uma inversão absoluta num período de 90 anos, né, uma realocação do campo para a cidade. Hoje, 84% da população, é exatamente o inverso, está em centros urbanos, né, e a 5ª população do mundo. Então, você vê o que é, né, essa trajetória, né, de 9 décadas num país que passa por esse tamanho, né, por essa intensidade de transformação. E hoje, né, o que é esse banco que nunca deixou de tomar as decisões de crescimento quando elas apareciam, independente das posições acionárias, aceitando as diluições, buscando as parcerias, tentando juntar força? Onde se chega? Se chega muito além do que provavelmente os fundadores, né, dessas instituições imaginaram lá atrás, por maior que fosse o sonho que eles tivessem da evolução dessa empresa. E hoje, né, a gente vê aqui uma instituição que tem 1,2 trilhão de reais em captação, que tem 276 bilhões de crédito em pessoa jurídica, isso em dezembro, né, 170 de crédito para pessoa física, e a importância dentro do sistema, né, do Sistema Brasileiro de Pagamento, eu acho que está aqui embaixo à direita, quer dizer, de cada R$4 que circulam pelo sistema de pagamento, 1 passa pela instituição. Então, eu acho que essa história é a história de uma empresa que apostou no país, que apostou, né, na junção, apostou no fortalecimento, e acho que tomou as decisões, obviamente, com os riscos inerentes a cada uma delas na sua época, para conseguir, ao longo do tempo, se tornar uma empresa líder e conseguir sobreviver a 9 décadas. A gente fez uma pesquisa e, se olhar na BMF Bovespa, eu acho que tem 7 ou 8 empresas que têm 90 anos ou mais. É difícil você, de fato, conseguir traçar uma história, né, de companhias que perpassam praticamente um século, tanto aqui quanto lá fora. Então, para não me alongar mais, eu só queria colocar em perspectiva aqui o que é um pouco a evolução do sistema financeiro, usando a história do Itaú Unibanco como proxy, né, dessa história, acho que bem-sucedida, do país e do seu sistema financeiro. Obrigado. Agora, para as perguntas que vierem. Pedro, obrigado pela introdução dessa história brilhante do Itaú Unibanco, do Itaú e do Unibanco. Eu estava acompanhando aqui a discussão sobre a história e checando com algumas perguntas que os inscritos fizeram na hora da inscrição. Inscritos que estão, alguns aqui e alguns na outra sala de transmissão, acompanhando e prestigiando a sua presença. Muitos perguntam, aproveitando o gancho do Itaú, muitos perguntam sobre esse momento específico da fusão Itaú-Unibanco. Então, o Fábio Digic, os nomes são difíceis aqui, do 5º semestre de administração, a Bruna Costa, de administração do 5º semestre, o Amer Assaf também perguntam sobre esse momento. E esses são só alguns. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de quais foram os desafios, quais foram os pontos positivos e os que se considera negativos dessa fusão, se é que existem negativos. Você está falando do processo que levou à decisão ou o que aconteceu depois? Acho que dos dois. Então, tá bom. Olha, o processo que levou a isso, apesar da complexidade também da operação, ele foi relativamente simples. E eu acho que ele reflete um pouco essa linha do tempo que eu mostrei aqui para vocês. Já em 98, o Roberto Setúbal e eu, tínhamos conversado por alguns meses sobre uma possível junção, né, do que era à época o Itaú e o Unibanco. E, na verdade, isso foi uma conversa, enfim, que acabou se mostrando muito útil uma década depois, mas que naquele momento não conseguimos chegar a um
entendimento, acho que eram fases de vida, eram visões, e o processo acabou não caminhando. E parte disso é porque, até 2007, né, os bancos brasileiros que participaram desse processo de consolidação aqui que eu mostrei para vocês, eles lideravam o ranking brasileiro em termos de escala. E banco comercial é essencialmente uma questão de escala. A competitividade do banco depende muito, né, do seu tamanho, do seu volume, do seu custo unitário, né, do volume de negócios e transações que a instituição suporta. E, ao redor do Brasil, os bancos estavam, o sistema estava se desnacionalizando muito rapidamente. A Argentina se transformou essencialmente, naquele momento, num sistema controlado ou dominado por bancos estrangeiros, o México completamente, o Chile em grande parte, e o Brasil não. Acho que, em parte, por uma questão de história, né, os bancos brasileiros não eram partes de grandes conglomerados, era o negócio principal dos seus controladores, então, sendo aquilo o core business, acho que a atenção à gestão era pronunciada, e, ao mesmo tempo, acho que, também por causa disso, o processo de consolidação foi dominado pelos bancos brasileiros, até 2007, quando surge, naquele momento, o que parecia era uma ameaça, que era a potencial junção do Santander com o Banco Real. E a primeira conversa que Roberto e eu tivemos aí em 2007 foi exatamente por causa disso. Foi uma conversa na minha casa, dizendo, olha, se esta operação vingar, era uma aquisição no exterior, né? Se essa operação vingar, nós vamos ter, pela primeira vez, um banco estrangeiro com mais escala do que os bancos brasileiros. E a escala dá não só a capacidade competitiva, como os bancos tinham um custo de capital muito mais baixo do que os bancos brasileiros, né? E talvez seja o momento de entender que, né, juntar forças se torna uma questão quase que de sobrevivência. E essa foi uma conversa que durou 15 meses. Ela começou em julho de 2007 e ela desembocou na operação, no olho do furacão da grande crise de 2008. Mas nunca perdendo o norte do que a gente queria. E o que a gente queria, na verdade, era criar um grande campeão local, né, que fosse, enfim, um líder de mercado, para também, a partir dessa posição de força no mercado, do tamanho do mercado brasileiro, poder olhar para fora, poder, em algum momento, se tornar um banco não só local, como um banco regional e, quem sabe, um banco, eventualmente, global. Então, esse foi o processo que nos levou até 2008. E a operação em novembro de 2008. O que veio depois? Eu acho que, como as conversas foram longas, foram intensas, as grandes questões eu acho que foram tratadas logo no início, que são sempre questões de controle, de marca, de quem toca o quê, qual é o papel de cada um. Isso não durou muito. O que durou foi um pouco o que se quer, que tipo de cultura, qual é a empresa que se quer construir e qual é o propósito. E eu acho que a gente vem seguindo aquilo que era o norte, né? Que era o norte de fato, consolidar uma presença de liderança no Brasil, acho que isso foi feito, de olhar para fora quando as oportunidades surgissem, e acho que isso também foi feito e continua sendo feito, e, obviamente, aproveitar as oportunidades que o Brasil oferecesse, que é não parar o processo de junções, aquisições, e acho que de novo, essa linha da história que mostra que o mesmo DNA associativo que marcou a história, né, seja do Unibanco, seja do Itaú, continuou depois dessa junção dessas operações, e acho que continuará norteando a história da instituição para frente. E acho que, se me perguntar
teve dificuldades, sempre tem, né? Quer dizer, uma operação desse tamanho, você imaginar que, ao juntar dois bancos, a gente ficou com uma empresa, naquele momento, com mais de 100 mil pessoas, né? Juntar isso não é um trabalho simples. Você até sabe o que você quer fazer, mas os detalhes são enormes, são complexos, são extraordinários. Você tem a junção de culturas, que é sempre muito difícil. Você tem que evitar, né, aquela visão de vencidos, vencedores, eu sou do time A, você é do time B. Essas coisas são mais fáceis de falar do que fazer. E eu acho que a gente gastou muito tempo exatamente tentando criar uma cultura que falasse a história das duas empresas, mas, ao mesmo tempo, não fosse dominada nem por uma nem por outra, e acho que aqui também conseguimos avançar bastante, né? É óbvio que sempre tem retoques quando você olha a fotografia, mas acho que a evolução é nítida e vai no sentido correto. E acho que o próprio impulso, né, que o banco conseguiu ao saber escolher dentro de cada um dos negócios que tinha o que havia de melhor, né, sem certificado de origem, sem tentar acomodar, digamos, ou transformar aquilo que eram duas instituições de sucesso, no fundo, numa origem só. E acho que aqui também é um caso muito particular, um caso muito único, de um processo que caminhou assim e que eu acho que hoje solidificou dessa maneira. Então, passamos aí, estamos no 6º ano dessa operação, e acho que muitas dessas etapas ficaram para trás, e acho que, de fato, o que as pessoas olham é para frente e quais são os próximos desafios. Obrigado. Agora, mudando um pouco de assunto, indo mais para a questão de carreira, tendo fazer uma pergunta aqui da Marina Porto, do 4º semestre, que é, ao longo da sua carreira, quais foram as decisões mais difíceis que foram tomadas e se elas afetavam muitas pessoas? As decisões difíceis estão todas aí nessa linha do tempo, né? Quando a gente fala de banco, né? Olha, eu acho que os dois grandes momentos, enfim, com o meu envolvimento pessoal e onde havia, enfim, entusiasmo de um lado e angústia de outro, né, com a consequência da decisão, mas foi basicamente a aquisição do Nacional, né, que era uma operação, foi a primeira aquisição do que se chamava de um bad bank, né, era uma operação essencialmente voltada para a incorporação da base de cliente, dos passivos, e muito pouco do mundo do ativo, do crédito, porque havia problemas ali, e a gente sabia que tinha problemas ali, mas, ao tomar a decisão, o que você fazia era botar para dentro muito custo e pouca receita. Então, de um banco que era basicamente do tamanho do banco que estava incorporando, que era o Unibanco. Então, esta decisão, que me parecia a mim e aos meus companheiros de trabalho na época, uma decisão vital, eu diria, para a busca da escala e para a continuidade do projeto do Unibanco, também era uma decisão carregada de riscos, porque a gente sabia que o que tinha que se fazer ali era rapidamente tirar muito custo, né, e tentar transformar título público do balanço em crédito, num mundo em que o crédito ainda era uma coisa relativamente incipiente, os modelos não eram modelos claros, enfim, era um Brasil que estava se acostumando ao mundo da não inflação, e os bancos tinham que se adaptar a isso. Então, essa foi uma decisão que se revelou acertada, mas que deu muito trabalho, muita dor de cabeça, eu diria que pelo menos por 3 anos. Então, foi uma operação muito marcante naquele momento. E a segunda é essa, né? A decisão do Itaú Unibanco, porque aqui é um pouco diferente. Aqui você estava juntando duas empresas muito saudáveis,
ambas com retorno sobre patrimônio da ordem de 26%, 27%. Então, você podia fazer isso com tempo, não precisava ir tirar custo de maneira atabalhoada. E, aliás, não fechamos nenhuma agência nos últimos 6 anos. Ao contrário, abriu-se. Então, onde ali, no caso nacional, nós cortamos em 30% a junção das duas redes, aqui não houve nenhum fechamento, ao contrário, cresceu. Mas é uma mudança de papel de cada um, é uma divisão de controle, não mais um controle absoluto, como, enfim, ambos, né, seja os controladores do antigo Itaú, seja os controladores do antigo Unibanco, tinham. Então, isso é uma mudança de liberdade de ação, é um processo de negociação mais intensa, e, obviamente, tomar essa decisão naquele momento também era uma decisão difícil, porque são essas bifurcações que você tem na vida, né, e você decide para que lado vai. Depois você vai descobrir se a decisão foi boa ou não. Mas ela não tem volta, né? Uma vez que você se compromete com elas, a decisão está tomada. Então, também aquele momento lá, em 2008, era um momento, de um lado, de muito entusiasmo com que tipo de instituição se poderia criar, né? Uma coisa talvez bastante única aqui no nosso horizonte, mas, por outro lado, também com as incertezas de como é que vai funcionar, como é que será essa relação, como é que vai se juntar, vão se juntar essas instituições e, enfim, como é que nós vamos fazer esse processo aqui dar certo. Então, eu diria que são os dois momentos em que, se eu tivesse que escolher dois como sendo os mais difíceis, acho que foram esses. Obviamente, ao longo de, enfim, 30 anos de carreira, você tem vários momentos em que as decisões são difíceis e, de novo, algumas dão certo, outras não dão. Isso faz parte do aprendizado, mas nenhuma delas acho que tinha a dimensão e a consequência que essas duas tiveram, para mim e para a instituição na qual me envolvia. Teve impacto em termos de gente? Teve. Nos dois casos, o impacto não é da mesma natureza, né? No caso da operação com o Nacional, como eu disse, era uma operação de redução de custo a qualquer custo, e 50% da base de custo de um banco é gente. Então, tem impacto, não há como, enfim, na hora que você vai fechar 30% das agências e juntar retaguardas e coisa do gênero, não há como você não fazer isso também impactando, né, o tamanho da estrutura das instituições. No caso da operação Itaú Unibanco, foi muito mais suave o processo, muito pouco impacto na linha de frente, do ponto de vista de redução, alguma coisa em atacado, alguma coisa em cartão de crédito, coisa assim, mas de pouca magnitude em relação ao todo. E, obviamente, um impacto maior ali onde você fala das retaguardas, na medida em que, enfim, você não vai operar com as retaguardas separadas e estrutura de produtos separada. Então, aí tem um impacto também, mas, ao mesmo tempo, o banco continuou crescendo. Então, houve muita realocação e a parte de redução de quadro foi muito pequena no âmbito do negócio em si. Pedro, muitas das perguntas que foram feitas se relacionam com a sua trajetória pessoal. Então, eu queria entender um pouquinho como foi a sua decisão para entrar numa carreira mais de mercado, de empresas. Sei que o senhor teve uma história... O senhor começou a graduação aqui no Brasil. Tá chato isso aqui. Desculpe. Fala, Lopri. É porque você também fico constrangido. Mas o senhor Pedro começou a graduação aqui no Brasil, não tinha INSPER na época, então foi numa outra faculdade. Era outra cidade também. Depois o senhor foi para o exterior mas me parece num acadêmico um pouco de relações internacionais, de história. Como que saiu disso e foi para o mercado competitivo, de empresarial? Olha, foi absolutamente não planejado.
a pessoa, enfim, entre os meus irmãos que tinha interesse no mundo dos negócios quando era pequeno e foi crescendo, hoje é cineasta. E eu não tinha nenhum interesse nesse mundo, nunca tinha me aproximado dele. Eu, de fato, comecei a universidade no Rio, fui para a PUC, entrei no departamento de economia, não por um interesse particular por economia, mas acho que era, enfim, era aquele curso para quem não sabia muito bem o que ia fazer, né? E, por outro lado, era um curso, acho que, muito bem reputado e com muito bons professores. Então, tinha um desafio intelectual que era interessante, né? Mas, ao final do primeiro ano, eu queria ir embora, queria morar fora, né? E acabei fazendo, enfim, aplicando para... e eu queria ir para a França, né? Vou fazer essa história aqui. Eu tinha estudado em colégio francês e eu ia fazer economia na França, imagina, né? E aí, apesar do Piketty hoje, né? E aí o meu pai, que era um sábio, disse: olha, você já estudou colégio francês a vida toda, acho que você tem que ir para os Estados Unidos, se você quer ir para fora. E eu falei: tá bom, mas a minha escolha é muito científica, eu vou se for para a Califórnia. E assim eu fui. E eu fui, então, para a UCLA, onde eu, em retrospecto, foi uma boa decisão, eu gostei muito da escola. Foi lá onde eu, de fato, me interessei por economia. E, curiosamente, como eu tinha feito colégio francês a vida toda, a minha relação com o Brasil, do ponto de vista, acho que da sua cultura, da sua literatura, da sua história, era tênue. E foi lá que eu comecei a me interessar e estudar. E todos os meus créditos em história, na verdade, vieram de história latino-americana e história brasileira, feito na UCLA, né? E, ao final, eu tinha tanto crédito em história também, que eles me deram o diploma, enfim, nas duas matérias. Não era major e minor, me deram 2 majors nisso. E aí eu queria continuar, fazer uma pós-graduação que fosse também interdisciplinar, né? E, na época, tinha muito pouca opção. Tinha Harvard, com a Kennedy School, tinha Georgetown, que era muito voltado para a parte de diplomacia, eu diria, né? E tinha Yale, que tinha começado um programa há pouco tempo de International Relations, voltado para a economia, história, ciência política e administração. Eu falei: pô, isso aqui parece interessante. E tinham 2 brasilianistas lá que me interessavam muito. Um era o Albert Fischl, um professor de economia, e o outro era o Alfred Stepan, que estudava o Brasil sob o ângulo da história e da sociologia. Eu falei: é para cá que eu quero ir, e foi para lá que eu fui. Era um programa de 2 anos, né? Ao final do primeiro ano, eu voltei para o Brasil naquelas férias enfim, do verão lá, né? do inverno aqui, e era o momento onde haviam eleições, 1982, primeiras eleições para governo de Estado no Brasil desde 64. Eu voltei para o Rio, né, naquele período, me interessei enormemente por aquele processo, me envolvi com, enfim, alguma das pessoas que queriam concorrer, fosse para governo do Estado, fosse para senador. Eu não vou revelar minha chapa, que vocês vão me achar um sujeito esquisitíssimo, hein? E o Cláudio não me convida mais se eu revelar. Ele pode me ajudar, né? E eu estou contando essa longa história porque eu vou chegar na parte profissional já. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu me envolvi tanto naquele processo que eu achei que ali nascia uma certa vocação. E fui, então, conversar com uma pessoa que era próxima do meu pai, morava, inclusive, no mesmo edifício, chamado Tancredo Neves. E
fui conversar com ele, mostrei um pouco o que eu tinha estudado nos Estados Unidos, o que me interessava, e ele virou e falou, meu filho, você tem que vir, se eu me eleger, ele concorria para o governo de Minas, você tem que vir para Minas, Minas é a sua origem, Minas é onde você tem que estar e tal. Eu não tinha nenhuma relação com Minas, a não ser pai, mãe, mulher, tal, mas eu pessoalmente não tinha nenhuma, né? E eu me elegendo, você vem trabalhar no meu governo, você tem que seguir esse espaço. Eu me encantei com a ideia, não voltei para Yale no segundo ano e fiquei esperando ser chamado. Ele se elegeu e, obviamente, não me chamou. E aí eu fiquei meio perdido, não queria cobrar, né, não queria usar, enfim, as relações do meu pai para cobrar. E ele, ao invés de me chamar, chamou o neto, né, que foi para Minas ser chefe de gabinete dele, Aécio Neves, né, com quem eu brinco que hoje podia estar tocando o banco e eu podia ser governador de Minas, né? Mas acho que os dois dariam errado, né? Mas o fato é que foi isso. E foi assim que eu vim parar no mundo das empresas. Falei, bom, o que eu faço agora, né? Não queria esperar mais um ano para voltar para os Estados Unidos, eu já tinha passado 5 anos e meio lá, e falei, eu vou começar a entender o que é esse mundo dos negócios. E assim foi. Eu vim para São Paulo, né? E junto com o meu irmão mais velho montamos o escritório da holding da família aqui. Foi lá que eu comecei. E passado alguns anos, com essa holding já estruturada e com algumas pessoas trabalhando lá, entre elas 2 pessoas em particular, André Lara Rezende e Pércio Arida, eles me convenceram que a gente tocava uma banca de fruta muito sofisticada e que ninguém olhava o supermercado. E o supermercado é que tinha riscos e não a banca de fruta. E eles tinham razão, e assim, nós 3 migramos para dentro do banco em 1989. E foi em 1989 que eu comecei a me envolver com um banco e, enfim, de lá nunca mais saí. Então, essa longa história aqui é para dizer a vocês que, enfim, nada foi planejado, mas, de novo, as bifurcações vêm e você escolhe para que lado você corre, né? E eu acho que, talvez porque também não fosse tão planejado e nunca nos foi imposto, do ponto de vista familiar, que tinha que seguir para cá ou tinha que seguir para lá, eu acho que tanto eu quanto, enfim, meus irmãos, cada um seguiu a sua vocação, aquilo que lhe parecia, né, o que gostava, o que queria fazer. E talvez por isso, acho que, enfim, cada um faz razoavelmente bem aquilo que se propôs fazer. E a minha vida, então, acabou seguindo por esse caminho do mundo das empresas. Longa história. Obrigado. Pedro, tivemos várias perguntas sobre liderança também, pessoal bem interessado sobre liderança. Então, a gente queria ouvir de você alguns conselhos que você poderia dar para quem quer se tornar um grande líder, assim como você. É difícil dar conselho, viu? Mas eu acho que uma característica de quem quer liderar, pelo menos eu sempre entendi isso assim, cerque-se de gente boa e confie nelas. Eu acho que as pessoas que tentam, no fundo, tudo controlar, tudo second guess, tudo decidir, podem até ser, né, claramente líderes nesse sentido, de, enfim, conhecer o tema, defini-lo, tomar decisões e tal, mas acabam não formando em torno de si, eu acho que as competências e as pessoas com o ânimo, o entusiasmo e o desejo de serem melhores e de fazer os negócios, qualquer que seja, crescer, ter uma certa dose de ousadia. Então, eu sempre achei que essa era uma característica muito importante das pessoas por quem eu tinha e tenho admiração como líderes. E eu acho que, começando aqui, já que estamos falando de histórias empresariais, acho que o meu próprio pai, que eu acho que sempre soube escolher bem as pessoas e sempre deixou-as trabalhar ali onde elas tinham as competências e as capacidades.
Isso não quer dizer não cobrar, isso não quer dizer estar distante, isso não quer dizer não entrar no detalhe, mas sim acredite que, unindo forças, você pode fazer mais do que tentando fazer sozinho. E eu acho que isso, feito com real entusiasmo por esta ideia, eu acho que também é uma grande maneira de você, no fundo, juntar pessoas que acreditam nesse modelo e que queiram dele participar e que reproduzam isso nos seus vários níveis, né? Eu acho que também não acredito em liderança que não acredite na questão de uma cultura forte, sólida, que, enfim, defina um pouco o horizonte de uma empresa. E eu digo sempre que, enfim, cultura serve mais para excluir do que para incluir, né? Eu acho que tentar ser tudo para todo mundo, você acaba não sendo nada. Então, você tem que definir, né, que tipo de ambiente, que tipo de dinâmica, que tipo de imagem você quer projetar para dentro para dentro do seu mundo, para dentro da sua empresa. E a estes projetos se juntarão as pessoas que acreditam nele, né? E também, se a cultura for forte, né, deixarão este projeto as pessoas que não acreditam nele. E eu acho que não tem receita de bolo, nem um é necessariamente melhor do que outro. O que não pode é ser né, insosso, né, inodoro, insípido e incolor. Acho que tem que ter cara, tem que ter jeito, tem que ter característica. E eu acho que o bom líder sabe imprimir isso no seu entorno. Então, eu acho que essa, para mim, é uma característica fundamental. E as outras, acho que são enfim, bastante óbvias, né? Acho que a capacidade de trabalho, enfim, ética, obviamente, atenção, né, ao detalhe mesmo, que não estamos tomando todas as decisões. Acho que tem características do trabalho que são muito importantes. Mas a questão do relacionamento com as equipes, com as pessoas, para mim, é definidor em grande parte do sucesso daquelas empresas pelas quais eu tenho particular admiração. Pedro, na sua trajetória, você, depois de uma bem-sucedida empresa agrícola, você entrou para o banco, para o Unibanco, naquela época. E minha pergunta é a seguinte: o que fez você, o que te motivou a entrar um banco de varejo naquela época, e o que o senhor acha que você acha que hoje motiva? Quais são os desafios que motivam os jovens a entrarem no banco de varejo atualmente? Olha, a razão que eu fui para o banco, eu expliquei aqui, quer dizer, era o principal negócio do grupo, e não tinha, na verdade, ninguém não ligado ao banco, quer dizer, da holding, acompanhando aquilo com a devida atenção. Quer dizer, o banco era inteiramente profissionalizado, como devia ser, como deve ser, mas o fato é que o único envolvimento que havia era o meu próprio e distante, né? Enfim, eu tinha uma presença lá no conselho e tinha, enfim, uma incursão meio semanal numa reunião que o presidente do banco fazia com o seu time executivo. Mas não era uma maneira de aprender banco, de conhecer banco. E banco é fascinante sob a ótica de que, enfim, você está sentado, acho que no centro dos acontecimentos, você sabe, enfim, é um posto de observação extraordinário, porque, obviamente, você se envolve com a economia como um todo, com todos os setores dessa economia, né, com as grandes empresas jurídicas, com as pessoas físicas, com, enfim, as parcerias. Então, é uma operação que ela é muito ampla, então ela é intelectualmente muito estimulante. Mas, ao mesmo tempo, o banco carrega em si uma dose de risco maior do que as pessoas imaginam, né? Banco é, por definição, uma operação alavancada, né? E se você não administrá-la bem, as consequências podem ser graves, né? E você ser controlador de banco, mas não estar perto de banco, é um nonsense absoluto, né?
E foi um pouco a partir dessa percepção, que não foi minha, né? Eu digo que foi na verdade, quem levantou o ponto foi o Pércio, né? Que eu passei a me envolver com o banco, eu, ele, o André, e fomos para lá. E aí eu aprendi tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, como era interessante, como era estimulante, e lá fiquei. E quando eu olho para frente, eu acho a mesma coisa. Quer dizer, apesar da atividade ter mudado muito, apesar dela ser muito mais regulada hoje do que era, apesar dos graus de liberdade serem muito diferentes, eu ainda acho que banco, seja de varejo, seja de atacado, né, é uma atividade muito particular, e se você consegue entrar nela e ter consequência, né, e ter algum grau de autonomia, e você sentir que o seu envolvimento, de alguma maneira, ajuda, né, a construir o destino daquela empresa, eu acho que ainda é uma das atividades mais interessantes que eu possa imaginar. Enfim, é por isso que eu continuo interessado nela, da mesma maneira que eu tinha esse interesse há, sei lá, 25, 30 anos atrás. Eu acho que isso não muda. Os desafios são diferentes, né? Quando você olha aqui o Itaú Unibanco, os desafios são muito diferentes do que era o Unibanco, né? Mas continua lidando com gente, continua lidando com o exercício das boas oportunidades, e agora, né, dado o tamanho e a escala, a possibilidade de ir além das nossas fronteiras, o que não era possível, né, naquela história anterior, e que faz parte, obviamente, desse desenho comum, que nós imaginamos a partir de 2008. Bom, Pedro, infelizmente a gente está acabando com o tempo. Mais uma pergunta. Será que dá tempo de mais uma pergunta? Acho que dá mais uma pergunta. Podemos Sim. mais uns 8 minutinhos para dar uma hora certinha? Vai. Então tá bom. A outra pergunta que eu faço ao senhor é uma pergunta... Ao senhor, não, desculpa. Eu te chamo de senhor, se eu chamo de você, Pode ser. resolve. Tá bom. Algumas pessoas falam muito de desafios, falam um pouco de sonhos. Eu queria saber, na sua trajetória, quais são as pessoas que fizeram o senhor sonhar mais, que te inspiraram, e para você se tornar o que se tornou hoje. Olha, essa é difícil, viu? Quer dizer, obviamente, pessoas que... Eu não tenho, enfim, gurus empresariais, né? Não porque eles não existam, mas talvez porque o meu interesse fora do meu trabalho não me leve muito para esse lado, né? Eu me interesso por outras coisas. Agora, na minha vida profissional, certamente pessoas que comigo trabalharam, me ensinaram, foram fundamentais, né? E eu tenho profunda admiração, respeito e gratidão a elas. Enfim, posso citar algumas e vou esquecer muitas, obviamente, mas quem me ensinou banco, por exemplo, quer dizer, como eu entrei, disse para vocês, não numa carreira tradicional, né, bancária, eu tinha que aprender banco entrando pelo conselho. É complicado isso, né? E o cara que me pegou pela mão e disse, vamos aprender banco, foi o Roberto Bonhausen, que tinha sido presidente do Unibanco por quase 20 anos. Quando eu fui para lá, já não era mais, ele tinha saído, e ele se dispôs a não só me ensinar o que ele sabia, como correr o Brasil comigo, e durante 2, 3 anos a gente rodou a rede de agências do banco, e eu diria que o meu maior ensinamento do que de fato é banco foi, banco dessa natureza, foi ir correr as agências, que é ali onde as coisas de fato acontecem, né?
expressão americana que eu gosto muito, que é o lugar where the rubber meets the road, né? onde o pneu encontra a estrada, é ali, não é no escritório central que você, de fato, sabe o que está acontecendo. É quando você vai ali na ponta e conversa com o cara que está frente a frente com o cliente, ou conversa com o cliente, que você entende as reais dificuldades, vantagens comparativas, desvantagens, dificuldades da operação. E eu fiz isso durante anos, acompanhado pelo Roberto. E, obviamente, junto com o Roberto, tinham as pessoas que estavam no banco e que muito me ensinaram, né? E mesmo depois dele. Mas eu acho que esse foi enfim, meu pai profissional, digamos assim, hein? Na atividade bancária foi sem dúvida o Roberto e devo muito a ele por isso. Pedro, só para preciso puxar um pouquinho a sardinha, como é participar do Conselho Deliberativo do INSPER? Como o senhor vê o INSPER hoje? Eu acho, falei aqui e não estou jogando confete, não. Eu acho o INSPER uma história incrível, o que foi feito em pouco mais de uma década, eu acho que é absolutamente surpreendente, né? E o conselho que o Cláudio montou, com exceção de um cara, é muito competente, né? Tem realmente pessoas que estão muito comprometidas com o sucesso do INSPER. Acho que as pessoas são, de fato, acho que envolvidas emocionalmente. Eu acho que quem não é envolvido emocionalmente, em geral, contribui pouco. Acho que todos que lá estão, enfim, têm apreço, né, pela instituição, querem ver a instituição evoluindo, melhorando, e acho que estão lá para isso, e eu acho que é um ambiente que é participativo, acho que abre-se espaço para crítica, eu acho que a dinâmica é boa, então acho que é um conselho que tem consequências, né? E, enfim, espero que o Cláudio me mande embora logo, porque acho que tem muito por fazer ainda, né? Tem projetos muito interessantes, e eu não tenho dúvida que as pessoas que estão em torno desse projeto, eu não estou mais falando do conselho, mas estou falando, obviamente, do mundo da diretoria, das pessoas que estão envolvidas com a execução, acho que estão muito comprometidas com um projeto de excelência. Eu acho que o bom na vida é você estar próximo de projeto de excelência. É isso que eu sempre procurei. E os poucos lugares onde eu me envolvo, pelo menos na minha cabeça, tem isso como seu principal norte, seu principal desafio e sua principal ambição. E é muito bom, é um privilégio você poder estar envolvido com projetos que têm isso como, obviamente, o seu objetivo final. A gente pode ser grande, pode ser pequenos, mas eu acho que o importante é ter esse desejo, ter essa chama. E eu acho que o INSPER tem, e eu acho que a sua história é uma prova disso. Eu acho que o privilégio é todo nosso de ter participando da nossa faculdade. Gostaria aqui de agradecer a todos os inscritos, todos que estão aqui, todos que estão na sala de videotransmissão. Quero agradecer ao Itaú por viabilizar essa palestra. Então, uma dedicatória especial para a Gabriela, superintendente de RH, muito obrigado. Vocês realizaram um desejo que nós do InFinance queríamos no começo do semestre, nós sonhamos com isso e vocês conseguiram viabilizar. Muito obrigado, agradeço também ao apoio do Núcleo de Carreiras do INSPER, na figura da Esther, da Maria Esther. Quero agradecer também a toda a equipe do InFinance que ajudou a preparar todo esse desafio que foi montar a palestra. Muito obrigado. E por fim, quero agradecer a presença do Pedro Moreira Salles por estar aqui prestigiando a nossa faculdade, realizando esse desejo que nós do InFinance, que são alunos voltados para o mercado financeiro, que têm essa vontade de ir para o mercado financeiro, e o mercado financeiro é amplo, então tem um banco de varejo com a história do Itaú, com a história promissora, foi uma história incrível e continua com perspectivas incríveis.
Obrigado, Cláudia Haddad, por abrir a palestra, pela presença. E, bom, o coffee já está à disposição dos senhores, tá bom?